Jornal da Hora. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce. Na Rádio Hora. Nossa cidade. O Brasil e o mundo. A notícia que você precisa para ficar bem informado. No ar. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Olá, bom dia. Pontualmente 7 da manhã em Campo Grande, a capital sul-mato-grossense. Quem sabe faz a hora. Até as 8 da manhã, você informado com Marco Antônio Marrom aqui na Central Técnica, Márcio Pena nas redes sociais, o rádio com imagens para você ver e ouvir. A produção da Rafaela Moreira e Alex Nantes. Eu sou Arthur Mário e a direção geral da Rádio da Família, do jovem empresário do Cigano Medeiros Barbosa Rodrigues. 7 horas, 1 minuto, conferindo as quentes do dia. Brasil e Arábia Saudita fecham parcerias para investimentos. Garotinha e Rosinha são presos nesta manhã, em casa no Rio de Janeiro. Procon estadual notifica Energisa a justificar abusos e aumentos nas contas de energia. Líder do Brasileiro, Flamengo joga pela 29ª rodada amanhã contra o Goiás no estádio Serra Dourada. Em renegociação de contrato, Santa Casa de Campo Grande paralisa cirurgias. Vereador Vinícius Siqueira, do DEM, consegue assinaturas suficientes de outros colegas vereadores para instalar a CPI da Energisa em Campo Grande. Sete horas e 2 minutos. Programa de hoje nós vamos conversar com o professor Fábio Nascimento as dicas do Enem 2019. Fique ligado, interaja com ele, tire dúvidas. E também vamos conversar com o Coronel Catarinelli, ele é o coordenador estadual de Defesa Civil. Fala com a gente daqui a pouquinho antes de embarcar no avião para sobrevoar o Pantanal. Ele vai comentar as queimadas, o que está acontecendo, portanto, no Pantanal sul-mato-grossense. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7 horas, 2 minutos. Garotinha e Rosinha são presos em casa na zona sul do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio prendeu nesta manhã os ex-governadores Antony Garotinho e Rosinha Mateus. O casal estava em casa no Flamengo, na zona sul do Rio. Os mandados de prisão preventiva foram cumpridos às 6 horas e 30 minutos. É a 5ª vez que Garotinho é preso e a 3ª de Rosinha. Na terça-feira, 29 de outubro, os desembargadores da 2ª Câmara Criminal derrubaram o habeas corpus que mantinha o casal em liberdade por 2-1 e expediram um novo mandado de prisão. A Justiça atendeu um pedido do Ministério Público que afirma que o casal está interferindo nas investigações, incluindo ameaças a uma testemunha-chave. O casal tinha sido preso em setembro, acusado de participação em um esquema de superfaturamento em contratos celebrados entre a Prefeitura de Campos e a construtora Odebrecht. Agora 7 horas 4 minutos. A população de Campo Grande, que se mobilizou no final do ano passado e no início deste ano no movimento Energia Cara Não, movimento popular deflagrado pelo empresário Vinícius Leite. E houve uma série de audiências públicas, uma indignação geral, e se esparramou pelas câmaras municipais em todo o Mato Grosso do Sul. E depois da instalação de uma CPI no estado de Rondônia para investigar a Energisa, a mesma companhia, lá no estado de Rondônia, e também investigações no estado do Tocantins, ressurge em Campo Grande uma vontade de proteger e defender a população. Vereador Vinícius Siqueira, ele foi o proponente dessa ação de instalar, portanto, e abrir uma CPI na Câmara Municipal de Campo Grande. Ele volta a conversar no jornalismo. Ontem à tarde ele conversou com o Giro Rondon, os ouvintes do Giro Notícias, e nesta manhã começamos o programa com ele. Vereador Vinícius Siqueira, bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvinte da Rádio Hora. É um prazer sempre participar com vocês, viu? Ontem, no final do Giro Notícias, o senhor participou, trazendo a informação, conseguiu as assinaturas, a quantidade, além da quantidade mínima, que parece 10 ou 11 assinaturas, para instalar a CPI e investigar a Energisa. À tarde surgiu uma informação que a Procuradoria
Política da Câmara já se manifestou e deve colocar alguns impedimentos. Qual é a situação de momento aí, vereador? Arthur, a gente andou pesquisando aí nos tribunais pelo Brasil inteiro. Todas as vezes que uma Câmara Municipal instaura uma CPI de um assunto estadual, e a energia é um assunto estadual, ela é uma concessão estadual, essas CPIs têm caído. Se a Energisa entrar com uma ação tentando bloquear essa CPI, ela consegue bloquear, porque ela é de competência estadual. Quem deveria mesmo abrir essa CPI é a Assembleia Legislativa. Só que, infelizmente, o capitão Contar, que tem feito um belo trabalho da Assembleia, não tem conseguido instaurar essa CPI lá. Parece que faltam 2 assinaturas. A saída foi a Câmara ter transformado isso numa comissão especial. Tem um lado bom e um lado ruim. Transformando isso numa comissão especial, a Energisa não consegue derrubar essa investigação na Câmara. Só que, em compensação, a gente tem menos poderes do que uma CPI. Por exemplo, a gente não vai poder pedir quebra de sigilo fiscal, sigilo financeiro, sigilo telefônico. Esse tipo de coisa a gente não consegue fazer se não for uma CPI. Só que, em compensação, ela não é derrubada. Então, a gente está analisando ainda se vale a pena tentar transformar isso numa CPI ou manter mesmo como comissão especial e investigar mesmo sem tantos poderes. De repente, a gente faz uma parceria com o Ministério Público aí para pedir as quebras, se for o caso, que a gente não conseguiria pedir por não ser CPI, né? No caso da Câmara, 29 cadeiras, qual a quantidade mínima do Parlamento, a quantidade mínima de assinaturas para instalação? Nós precisamos de 10 assinaturas na Câmara. E aí, foi até engraçado, porque na hora que eu cheguei na Câmara e resolvi instaurar essa comissão, eu comecei a colher assinaturas e no momento que eu cheguei nas 10, eu corri no protocolo para protocolar, para instaurar a CPI. Então, teve vereador que não assinou, não porque não quis. Na verdade, ele não teve tempo, porque quando ele chegou no plenário, eu já tinha instaurado a CPI. E alguns até falaram, poxa, mas você não deu nem para assinar. Eu falei, é que eu não queria nenhum tipo de força agindo aqui para impedir a CPI. Na hora que eu bateu as assinaturas, eu corri para protocolar. Eu estou vendo aqui na assinatura do vereador André Salineiro, Ayrton Araújo do PT, vereador Betinho, a vereadora Darlene Campos, doutor Wilson Sami, doutor Loester, a assinatura do enfermeiro Fritz e também do vereador Gilmar da Cruz, a assinatura do vereador Valdir Gomes, o veterinário Francisco, a sua assinatura, vereador Vinícius Siqueira e... acho que é a última, né? Mais 2 chegaram aí após, foi a enfermeira Cida e o Chiquinho Teles. A enfermeira Cida e Chiquinho Teles, o líder do prefeito. Olha, como que na Câmara houve vontade política de representar o povo, diferentemente da Assembleia. O povo não se sente representado por lá. Muitos protestos, muitos ouvintes e também nas redes sociais. Afinal de contas, o porquê deste medo e de toda essa proteção, a Energisa que tomou um cafezinho ontem com os deputados na Assembleia, hein, vereador? Sim, Arthur, mas a gente tem que deixar uma coisa bem clara. A competência para investigar isso é da Assembleia. Quem tem que fazer esse trabalho é a Assembleia, ela tinha que instalar a CPI. A gente está tentando ajudar, tentando fazer um trabalho que de fato não é da Câmara Municipal. Agora, pelo menos vocês não... É um gesto político concreto de que não estão omissos, né? Estão defendendo o povo. Mas a gente tem um gesto da Câmara Municipal que está sendo omisso, que é competência nossa e que a Câmara não quer investigar. A gente tem, a Câmara Municipal tem o nosso problema, que é a CPI do ônibus. O ônibus, a pauta é nossa, é municipal, e aí eu enfrento o mesmo problema que o capitão Contar. Eu não consigo as assinaturas para instalar a CPI do ônibus. O que está acontecendo aí, hein? O senhor consegue... já parece conseguiu identificar? Parece que quando a competência não é da casa, é fácil de instaurar, mas quando a competência é da casa, que deve se investigar ali, e com os poderes necessários, aí a CPI saiu da Energisa porque não é competência nossa, mas o do ônibus, que é nossa, não sai. Teriam quantos vereadores dispostos a assinar a CPI do transporte coletivo aí do Guaicurus? Do transporte coletivo nós temos 6 assinaturas. 6 assinaturas apenas. Vereador Vinícius Siqueira, olha, queremos agradecer a sua informação, sua participação conosco. Fique à vontade, algum assunto a mais a comentar? Não, é que você citou os que assinaram a CPI da Energisa, eu queria citar também quem assinou do ônibus. Quem assinou do ônibus foi o doutor Lívio, doutor Loeste, doutor Sami, Salineiro, eu e enfermeira Cida Amaral. Bacana. Muito obrigado aí, vereador Vinícius Siqueira.
Um bom dia. Tá joia? Obrigado, Arthur. Um abraço. Agora 7h10, 7h10. Jornal da Hora aqui na Rádio da Família 92,3, na manhã desta quarta-feira, 30 de outubro de 2019. Comemora-se hoje o dia do comerciário e o dia do balconista. Parabéns àqueles profissionais, todos esses que têm a responsabilidade, né, de fazer o atendimento da população no comércio em geral, hein? Olha, a economia no agronegócio. Embarques de frutas ganham força, preço da cenoura volta a cair. Já o limão tá caro, hein, Marrom? Tá, limão tá caro em todos os supermercados, hein? A informação com Humberto Ferretti. A uva e a manga brasileiras ganham espaço lá fora. Bom para agricultores do Vale do São Francisco, já que muitos sofreram no ano passado com doenças e o clima ruim. A recuperação veio em 2019, com uma produção das boas e com embarques que podem crescer mais de 40%. Se correr tudo bem com a colheita, o volume vendido e o preço, as exportações de manga e uva da região devem passar de R$1 bilhão. O preço da cenoura continua em queda livre, apontam dados do CPEA. O cenário ruim para o produtor vem desde o mês de agosto. E só em outubro, o tombo até agora chega a quase 30% para menos de R$10 a caixa em Minas Gerais. Um dos motivos é o rendimento maior das plantações, que fez com que sobrasse mercadoria. Para os próximos dias, porém, a aposta é de uma redução na oferta de cenoura, o que pode mexer com as cotações em todo o país. E a CEAGESP divulgou um balanço sobre o comportamento dos preços nesta semana. Entre aqueles que estão em alta, destaque para limão Tahiti, caju, maçã Fuji, berinjela e vagem macarrão. Nos casos de morango, laranja, pepino caipira, rabanete e batata escovada, por exemplo, os valores estacionaram. E entre os itens que ficaram mais baratos na CEAGESP, dá para citar melancia, mangatome, tomate, chuchu, cebolinha e espinafre. Jornal da Hora. Previsão do tempo. 7h12. Quem sabe faz a hora. Alex Nantes, bom dia. Bom dia, Arthur. E as altas temperaturas continuam hoje em todo o estado e, como consequência, a baixa umidade do ar que tem provocado desconforto na população. Em cidades como Porto Murtinho e Três Lagoas, as temperaturas podem registrar 41 graus. A previsão é de céu parcialmente nublado e com pancadas de chuva e trovoadas para as regiões leste, central, norte e do Bolsão. Nas demais áreas, a previsão é de céu parcialmente nublado com possibilidade de chuvas isoladas à tarde. No período da tarde haverá queda na umidade e pode chegar aos 20% em algumas regiões do estado, o que é considerado estado de atenção pela Organização Mundial da Saúde, OMS. As temperaturas em Mato Grosso do Sul podem variar entre 22 a 41 graus. Em Campo Grande, o período da manhã será de céu claro e à tarde parcialmente nublado com possibilidades de pancadas de chuva em áreas isoladas. A temperatura máxima para de 35 graus. Na região sul, a mínima é de 24 graus e a máxima de 37. Na região leste do estado, o dia será de céu parcialmente nublado a claro. Há possibilidade de pancadas de chuva à tarde. A temperatura máxima para a região também é de 37 graus. E em Miranda, Corumbá, Aquidauana, dois irmãos do Buriti e Porto Murtinho, há possibilidade de pancadas de chuva à tarde em regiões isoladas. A máxima poderá chegar aos 42 graus com sensações térmicas muito altas. Esses foram dados do Instituto Nacional de Meteorologia e agora em Campo Grande está fazendo 30 graus com sensação térmica de 32 e a umidade relativa do ar baixa em 54%. Agora 7h14. É mais que música, é paz e mensagem o tempo todo. Hortifruti do produtor agora sob nova direção. Temos frutas e verduras frescas diariamente para sua família. Anexo, mercearia e açougue com carnes selecionadas. Hortifruti do produtor, Avenida Marechal Deodoro, 1476, próximo ao Trevo, em Biruçu. Atendimento de segunda a sábado, das 7h30 às 7 da noite. E domingo, das 7h30 ao meio-dia. Hortifruti do sempre presente na sua mesa. Rádio Hora.
Problemas com a direção hidráulica do seu veículo? JP Direções Hidráulicas é a solução. Toda linha nacional e importada. Equipamentos de ponta, elevadores modernos, retífica da haste hidráulica. Profissionais altamente qualificados. Parcelamos em 12 vezes nos cartões. JP Direções Hidráulicas. Rua Oclésio Barbosa Martins, 502, Vila Progresso, 3342-0122. JP Direções Hidráulicas. Seu carro na direção certa. A Ótica Veneza está com uma promoção imperdível no mês das crianças. Você doa um brinquedo e ganha 30% de desconto na armação dos seus óculos. Isso mesmo, 30% de desconto na armação. Ótica Veneza, atendimento de qualidade aliado ao conhecimento. Temos estacionamento próprio, Rua Pedro Celestino, 2007. Telefone 3384-5864. 3384-5864. Aceitamos todos os cartões de crédito. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Pensou em construir ou reformar? Flávio Materiais para Construção é o lugar certo para você que quer construir com qualidade e economia. Lá você encontra produtos para hidráulica, elétrica, tintas, telhas, vergalhões e muito mais. Sempre com o melhor preço. Entrega em toda a cidade. Faça já seu orçamento. 3346-3648. WhatsApp 99669-5888. Flávio Materiais de Construção, Rua da Divisão 792, Paraty. Siga nossas redes sociais, @Flávio Materiais de Construção. Rádio Hora. 99911-9689. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. Agora 7h17, de volta na manhã desta quarta-feira, 30 de outubro de 2019. Brasil e Arábia Saudita fecham parcerias para investimentos. Os dois países fecharam parcerias em investimentos que podem resultar de projetos de até 10 bilhões de dólares, benéficos para os dois países. O Fundo de Investimento Público Saudita explorará oportunidades em parceria com o governo brasileiro. O acordo foi assinado ontem pelo presidente Jair Bolsonaro, que está em visita à Arábia Saudita, e pelo príncipe Mohammed bin Salman. Após a assinatura do acordo, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, conversaram com a imprensa. O Brasil expressou o compromisso de trabalhar em conjunto com o Fundo Saudita para facilitar investimentos sauditas no país, prestando esclarecimento sobre o marco legal e institucional para investimentos na economia brasileira. Boa notícia na área econômica do governo, em mais uma viagem do presidente Jair Bolsonaro numa agenda extensa, né? Japão, China, né? Emirados Árabes e Arábia Saudita. 7h18. Como tirar nota 1000 na redação do Enem? Dicas sobre as provas neste final de ano. Jovens estudantes brasileiros aí, portanto, que estão concluindo o terceiro ano, ou mesmo no segundo, fazendo o Enem para fazer aquele teste, como é que está a sua competência para a realização de provas. Vamos falar também sobre vestibular. Hoje nós temos o prazer de ter aqui em nossos estúdios o professor Fábio Nascimento, especialista em cursinho, preparação de jovens, portanto, aliado do professor Francisco Santana, que é um colaborador nosso aqui do jornalismo da Rádio Hora, que não pôde estar aqui no programa hoje. É um prazer tê-lo conosco, professor Fábio Nascimento. Bom dia. Igualmente, Arthur Mário, ouvintes de Campo Grande, obrigado pelo convite. E também pelo interior afora, e os amigos que nos acompanham na internet. Vai ser uma oportunidade bacana. O ouvinte pode interagir também, né? Pode ligar, né? Sim, pode. O WhatsApp 99911-9689. Portanto, o professor Fábio Nascimento, com uma experiência jovem, mas muito experiente. Há quanto tempo no magistério, professor Fábio? Há 27 anos. 27 anos. Formado em que escola? Vamos falar do teu currículo aí. Fui aluno em Ponta Porã, funcionário primeiro bancário, tentei ser jogador de futebol. Que aí, posição jogava? Jogava em meio campo, lateral. Aí resolvi, não deu certo no mundo do futebol, vamos estudar. Vamos estudar. Tem que estudar. Então estudei, fiz
ciências com habilitação em matemática na UEMS de Amambai. Em Amambai, no tempo que morei lá. Mas antes mesmo da formação, já dava aula em cursinhos populares, preparatórios para carreiras militares. Então comecei aos 20 anos. E esse ano completei exatamente 27 anos no magistério. Especialista, portanto, em matemática. Olha, e essa matemática, segundo as avaliações anuais, quer dizer, é problema, né? Nos cursos de engenharia, os cursos que exigem tanta matemática, enfim, há muitas críticas, né? A questão do ensino fundamental, ensino médio, nos estudos da matemática e também da língua portuguesa, né? Sim, é o calo no calcanhar de Aquiles. É o calo no calcanhar de Aquiles, né? Matemática. Então, a matemática. Então, embora para alguns cursos seja um peso pequeno, ela conta muito pelo número de questões que caem dentro do exame. Por exemplo, para a área de humanas, né? Não pesa tanto, não é? Não pesa tanto. Mas na área de exatas... Exatas, aí a coisa pega, o peso é muito alto, então, se não me engano, a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, para a área de exatas, ela tem peso 3. Peso 3. Peso 3. Então, obriga com que o aluno tenha um índice grande de acerto. E até mesmo para humanas, pelo número de questões. Como são 45 questões em matemática, mesmo o aluno que vai tentar medicina, área de humanas, ele tem que fazer um score bom, que vai ajudar na composição final da nota dele. Interessante, hein? Professor Fábio Nascimento, nessa agenda brasileira de Enem, de vestibular, né? E também com essa novidade onde o Santana atua aí, né? Essa questão dos cursos de medicina, Bolívia, Paraguai, ou seja, a nossa realidade de Mato Grosso do Sul, nessa agenda de final de ano, para quem está acompanhando, né? Tantos alunos estão na sala de aula, enfim, estão em cursinho, estão aí no terceiro ano, no segundo ano, é uma agenda que demanda um movimento fortíssimo. O senhor tem atuado só com os cursinhos ou nos cursos regulares? Atualmente, somente em cursinho. A demanda é grande? Há 5 anos eu só trabalho com cursinho. A demanda é grande, então, Fábio? É muito grande. Porque tem aqueles alunos que, de repente, não passam, né? E aí, né, terminam o terceiro ano e aí já começa a fazer cursinho a partir de quando? Fevereiro ou janeiro? Geralmente janeiro, final de janeiro. Janeiro já entra. Então, o cursinho é full time, 12 meses por ano. 12 meses por ano. Bacana. Atualmente, onde o senhor está lecionando aí? Quais são as escolas? Fica à vontade. Hoje eu trabalho apenas por conta própria, vamos dizer assim. Eu tenho um curso localizado ali na Mata do Jacinto. Criou um curso. Na Mata do Jacinto. Na Mata do Jacinto. Próximo ao CEAS ali, na rua Taqueu Taíra, número 200. Correto. Até deixar o convite aí, porque estaremos no sábado, pela manhã, fazendo lá um aulão de linguagens e códigos. Aulão? Um aulão de linguagens e códigos. É livre? É aberto? É aberto, sem. Gratuito? Não paga nada, gratuito. Nossa, vamos dar esse endereço aí. A partir de que horas? A partir das 8h30 até as 11h30. Isso próximo sábado? Próximo sábado, agora, dia 2. 8h30 da manhã? 8h30 da manhã, às 11h30 da manhã. Às 11h30. Estará conosco lá o professor Cleodomiro Gonçalves, especialista na área de gramática, redação. Cleodomiro, muito conhecido em Campo Grande. Bem conhecido. Puxa, um aulão então, qual que é o endereço mesmo? É rua Taqueu Taíra. Taqueu Taíra? Número 200. Número 200? Próximo ao CEAS. Próximo ao CEAS. Isso. Qual que é a forma de acesso aí nas redes sociais? Como é que faz? Olha, é só procurar pelo meu Instagram, Prof. Fábio Nascimento, Prof. Fábio Nascimento. O Bruxo. O Bruxo. Olha aí, que bacana. Essa prestação de serviço aos alunos, então. Como é que é essa agenda, como é que é esse ambiente, né? Enem vestibular aí, final do ano? O ambiente, o aluno ele tem que se ambientar primeiro. Tem aluno que ele parte assim, o foco dele é só Enem. Outros, o foco é só vestibular tradicional. Hoje, a nossa Universidade Federal aqui, ela utiliza os dois métodos. Tanto entrada na universidade via Enem e via o vestibular tradicional. Então, alguns alunos que gostam de interpretação, muita interpretação, leitura, ele parte para o Enem. Aqueles que são focados mais em cálculos, que ele é mais focado em respostas, enunciados menores, ele parte para o vestibular tradicional. Então, tem alguns que se preparam para os dois. Tem a facilidade. Alguns dão ênfase para o Enem e outros tradicional.
Juventude Rádio Hora, representante dessa manhã aqui nesse programa é o Alex Nantes. Tudo bem, Alex? Tudo bem. Olha que boa esse aulão, hein, rapaz? Que boa dica, hein? Essa prestação de serviço aí com o prof. Fábio Nascimento. Na minha época, né, eu fiz aulão, eu fiz um cursinho oferecido pelo Estado, né? Eu fiz o Enem faz 3 anos, fiz o Enem de 2016. E logo depois entrei na faculdade, aqui na Universidade Federal, e o aulão para mim foi essencial. Só que assim, durante o ano de 2016 eu desenvolvi crise de ansiedade, né, por conta do Enem e tal. O senhor tem algumas dicas para dar? Então, a questão da ansiedade. O que você conversa com o aluno, assim, principalmente nos dias que estão antecedendo a prova? Porque a ansiedade, muitas vezes, vem do medo do não saber. Ele pega e fala assim, eu vou esquecer tudo na hora, eu não vou conseguir fazer, eu tenho que levantar cedo. Ele coloca, assim, várias... E entra a ansiedade também, a própria cobrança, que muitas vezes vem dos pais, tios, avós. Ele coloca toda essa pressão. Ele já está, assim, vamos dizer assim, fragilizado durante o ano, porque ele estudou muito, ele já vem numa reta final ali. Então, o que você aconselha? Você fala assim para ele desacelerando. Quando chega nessa semana final aí, você fala assim, olha, só revisa o que você já estudou. O que você, se faltou algum conteúdo, não adianta mais. Por quê? Porque daí vai que ele tem uma certa dificuldade de alcançar a aprendizagem. Aí vai ser onde vai atrapalhar todo o desempenho dele passado. Então você chega nessa reta final aí, você fala assim para ele, olha, analisa aí os temas mais discutidos no ano, para você poder produzir uma boa redação. Embora falar em redação é muito importante, até ontem fiz um post numa página social que eu coloquei assim, para fazer uma boa redação, leia a respeito de direitos humanos, para não escrever nada de besteira na prova, porque muitas vezes o aluno, ele quer ser revolucionário, aí ele quer escrever, como diz assim, meter o pau no governo, ver só o que é de oposto a alguma coisa, só fazer oposição. Aquela rebeldia natural dessa época, A rebeldia né? natural. Faz rebeldia parte, natural. Né? Então, ele acaba ofendendo o próximo. E essa é uma coisa que o Enem não aceita. Então, você tem que fazer uma redação de forma igualitária. Então, lembrando, no próximo vai ser bom que lá para o próximo. Então, eu sempre falo, leia um pouquinho a Constituição, o artigo 5º, toda a redação que teve no Enem até hoje, abordou artigo 5º, que são os princípios fundamentais dos direitos humanos. Interessante. São 7h27. Hoje nós estamos focando muito na questão da Energisa. A produção do programa Juventude Rádio Hora. A Rafaela Morena está ali na produção. O Alex Dantes está aqui, outro representante da Juventude Rádio Hora, aqui na entrevista com o professor Fábio Nascimento. O superintendente do PROCON já está conosco, Marcelo Salomão? Já está conosco? Daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, 7h28. Daqui a pouquinho, portanto, o PROCON de Mato Grosso do Sul e a Associação dos PROCONs estaduais notificaram a Energisa para justificar aí os abusos, os aumentos em conta, enfim. Uma vergonha, né? A própria ANEEL autorizou um aumento acima da inflação. Inflação de 4% no país, em abril, a Energisa aumentou as contas aos consumidores de Mato Grosso do Sul em mais de 12%. Qual a justificativa? Qual a razão? O PROCON também tem que entrar nesse debate, porque os deputados ontem, lá na Assembleia, recepcionaram o presidente da Energisa, tomaram um cafezinho, enfim, e nós estamos tentando trazer também o deputado, o capitão Contar, do PSL, que já colheu 6 assinaturas de deputados, 5 mais a dele. Faltam 2 assinaturas para a instalação da CPI da Energisa. Estamos conversando com o professor Fábio Nascimento sobre o Enem 2019, sobre o vestibular 2019. E daqui a pouquinho, Ricardo Paredes, rodada no Campeonato Brasileiro, neste meio de semana, a 29ª. Flamengo joga amanhã no Serra Dourada, né? Joga contra o Goiás. Palmeiras joga hoje ou amanhã, Ricardinho? Daqui a pouco, Ricardo Paredes trazendo o Campeonato Brasileiro. Energisa, abusos nos aumentos, só neste mês de abril, um aumento de mais de 12%. Onde a inflação no país no ano passado não passou dos 4%, enfim, e com a aprovação da própria ANEEL e o PROCON estadual e a Associação de PROCONs, não só na capital, mas também no interior, notificaram a Energisa para a justificativa de aumentos, né, e muitos aumentos abusivos, já apontados por aquele movimento Energia Cara, não
desde o final do ano passado e início desse ano. Muitas contas aí, abusos por parte da companhia que distribui a energia no Mato Grosso do Sul. E o superintendente Marcelo Salomão, do PROCON de Mato Grosso do Sul, conversa agora com os ouvintes da Rádio Hora. Bom dia, doutor Marcelo Salomão. Bom dia, Arthur. Tudo bem? É um prazer participar do seu programa e realmente é um problema grave que nós estamos enfrentando. Mas é um problema anunciado desde o ano passado, que nós precisávamos combater e junto com o Ministério Público, dentro do inquérito civil, já está aberto, mas combater com inteligência. É um problema grave que nós já anunciamos, já havia sido anunciado e agora precisamos enfrentar ele de frente. PROCON estadual e juntamente com a Associação de PROCONs, nós notificamos a Energisa para apresentar alguns detalhes importantes. Primeiro, o que ela comprou de energia, porque a Energisa não fabrica energia, ela compra energia. E distribui, né? E distribui energia. E nós pagamos por essa distribuição, além das linhas de transmissões. O que ela comprou de energia, o que sobrou de energia, o que foi devolvido de energia, e se foi necessária a compra maior de energia para distribuição dentro do condomínio de Mato Grosso do Sul, e se essa aquisição a maior houve impacto na conta dos consumidores. Nós temos vários quesitos, principalmente também os relógios, que queremos discutir, os relógios que são da propriedade da Energisa. Esses relógios, a grande maioria do estado, nós temos relógios antigos, relógios que não geram confiança aos consumidores. Eu acho que o grande ponto a ser discutido é esse. Mas também queremos discutir as linhas de transmissões no interior do estado, porque nós temos relatos de cidades que ficam 5, 6, 7 horas sem energia por conta de linhas de transmissões. Ontem mesmo, na capital, nós tivemos a queda de uma fase em um grande bairro da nossa cidade, caída, sem ter sequer uma chuva. Então, a região da Viranácia, anteontem, também, a reclamação imensa dos moradores. Ontem, aqui na Vila do Carandá, no norte da nossa capital, ficando a cidade com uma fase só, e nós pagamos por isso, né, Arthur? Nós pagamos, se você observar ali a conta de energia, nós pagamos pela linha de transmissões, pelas melhorias, nós pagamos por tudo. E o serviço não é contento em alguns momentos. Então nós precisamos entender o que está acontecendo para que possamos ter uma devolutiva. Agora o problema já era anunciado, o PROCON já havia solicitado a Energisa há uns 4 meses como que estava o fluxo da compra dessa energia para que os consumidores não sofressem mais. Nós temos que ser inteligentes nesse combate, não adianta usarmos isso como forma de palanque, mas queremos um relatório detalhado para que possamos ter a informação correta. Agora, um outro detalhe importante, Arthur, é que somente 1% do market share de consumidores da Energisa reclamam. Nós temos que ter um número maior de pessoas que possam reclamar dos abusos. Tem gente que não mudou, não desligou o padrão e mesmo assim tem relógio rodando. Tem gente que teve um consumo exacerbado. Eu me lembro que no ano passado nós tivemos consumo de 20, 25 mil reais e foi comprovado que o relógio disparou. E esse disparo de relógio, a Energisa confirmou o erro. Então, se há um precedente de um relógio, por que não pode haver precedentes de mais relógios? Então, nós vamos nesse debate, vamos construir um debate positivo para tentar trazer uma solução e proteger a sociedade consumerista. PROCON, braço do Poder Executivo, portanto, já há uma discussão no Poder Legislativo, tanto na Câmara de Campo Grande, quanto na Assembleia Legislativa, mas esse braço do Poder Executivo, PROCON, na defesa do consumidor, e o doutor Marcelo Salomão traz para esse debate um aspecto novo. Na notificação, a Energisa terá que prazo para fornecer o que foi solicitado, quer dizer, a quantidade que ela compra e a quantidade consumida. Olha que dado que o senhor traz nessa manhã, importante isso aí, hein? Perfeito, nós queremos entender a quantidade que ela compra. Olha que interessante, Arthur. A Energisa, ela tem opção de comprar energias de várias hidrelétricas. Ela pode comprar de Itaipu, ela pode comprar de outra hidrelétrica, ela tem a opção de comprar energia de várias hidrelétricas. Mas o consumidor só pode comprar energia da Energisa. O monopólio é o câncer da relação de consumo. Então, nem a concessionária tem o monopólio, mas o consumidor é monopolizado. Então, isso é um fato importante que nós temos que começar a discutir no Brasil. Nós temos que acabar com o monopólio do setor elétrico.
Outro detalhe, que em março e abril, a ANEEL, que é um órgão do governo federal, vamos deixar isso claro, autorizou um reajuste da tarifa em 18%. Acima da inflação. Não existe inflação no período que chegou sequer a 4%. Qual a justificativa que a agência reguladora, eu faço uma crítica pública, Eu lembro aqui no nosso programa. Sempre fiz, não protege o consumidor. Não existe justificativa de um reajuste do limite tarifário de 18%. E o limite tarifário de 18% impacta em todos os setores. No setor tributário, no setor da economia privada. E isso traz um grande prejuízo para o consumidor. Então, quando você discute com uma agência reguladora, aumenta o valor tarifário de 18%, e ainda assim nós temos o bandeiramento, olha que absurdo, aumenta-se a energia em 18%, e aí altera a bandeira de verde, amarelo e vermelho, e estamos já entrando na bandeira vermelha, ou significa que teremos mais um reajuste para que o consumidor mais uma vez paga. O que a companhia concessionária tem de custo, porque se você analisar uma conta de energia, o consumidor paga tudo. Paga inclusive a linha de transmissão, que é precária e arcaica. Eu já disse para o próprio presidente da Energisa, as linhas de transmissões precisam melhorar. Se nós, a capital, estamos sofrendo, Arthur, você imagina o interior. O interior está sofrendo muito mais, com contas caras e sem energia. Porque, rotineiramente, nós temos relatos de quedas de energia por horas e consumidores perdem todo o seu geladeira. Então, nós precisamos começar a discutir. Oportuno, eu disse isso no começo do ano, é um momento oportuno para começarmos a discutir acabar com o monopólio do setor elétrico. O consumidor precisa ter a opção de comprar energia de mais de uma companhia. Antigamente, a telefonia era monopolizada, conseguimos acabar com o monopólio da telefonia e melhorou muito. Melhorou muito, porque hoje você pode optar por vários telefonias e comprar um pacote de telefonia. Por que não? Por que não também não podemos instituir a energia pré-paga? A energia pré-paga é um controle melhor para o consumidor daquilo que ele está gastando. Então nós deixamos, botamos na mesa o debate. Para construir. Está na hora disso. Nessa entrevista, superintendente Dr. Marcelo Salomão, o senhor acaba de dar uma grande pauta para parlamentares argumentarem e acrescentarem uma série de aspectos aí que envolve a questão da Energisa. Dr. Marcelo Salomão, muitíssimo obrigado pela sua participação e as informações do PROCON nesse momento importantíssimo desse debate a nível estadual. Ótima quarta-feira para o amigo. Eu que agradeço, Arthur, e saudações tricolores que hoje nós estamos em São Paulo e Palmeiras. São Paulo, clássico paulista, interessante. A gente volta com a Juventude Rádio Hora. Alex Dantes está aqui ao meu lado, daqui a pouco a Rafaela Moreira na entrevista com o professor Fábio Nascimento, falando de vestibular Enem 2019, vestibular 2020 e olha uma dica interessante, um super aulão no sábado pela manhã, gratuitamente, lá no bairro Coronel Antonino, depois da Vila Margarida, enfim, nas proximidades da Ceasa. Daqui a pouco a gente volta aqui repetir o endereço e voltamos depois das dicas de finanças pessoais e o intervalo, break comercial, com o professor Fábio Nascimento falando de Enem e vestibular. Olá, querido ouvinte, bom dia. Como você está? Hoje quero te fazer um alerta muito importante. Vou revelar outro inimigo das suas finanças, a terceirização de responsabilidade. O que é isso? Você conhece alguém que fica delegando a responsabilidade de sua vida para os outros? Vai procurar emprego e não encontra. A culpa foi do recrutador. Vai trabalhar em uma empresa e acaba sendo demitido. A culpa é do chefe que era muito exigente. Precisa guardar dinheiro, mas a culpa é da esposa que gasta demais. Ou ainda, está com muitas dívidas, mas a culpa foi da loja que vendeu o produto. Ou seja, ele não assume responsabilidade por nada. Sempre está dizendo que a culpa é do outro. Nunca ele fez nada de errado. Isso me lembra Adão. Quando Deus pergunta para ele o que ele fez, ele prontamente rebate e diz que a culpa foi de Eva, que lhe deu o fruto. Querido ouvinte, se você conhece alguém assim, peço que me ajude a ajudar essas pessoas. E fale para ela não cair na síndrome de Adão, de terceirizar a responsabilidade. Fale para ele assumir hoje as suas responsabilidades financeiras e tomar em suas mãos as rédeas de sua vida. Eu conto com você.
Um grande abraço e um bom dia. Essa é a sua Rádio Hora. Nós voltamos em instantes. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Você que tá com dinheiro parado poderia estar com ele aplicado. É a promoção Vem Poupar e Ganhar no Sicredi. Poupe e concorra a mais de R$1 milhão em prêmios. Vá até uma agência ou deposite pela... O próximo ganhador pode ser você. Vem pro Sicredi poupar. Vem pro Sicredi ganhar. Consulte o regulamento em www.vempoupareganhar.com.br. Processo SUSEP. Pai, que horas você chega em casa hoje? Quero te mostrar uma coisa. Sabe aquele drible que você me ensinou? Aquele da viradinha? Eu treinei a tarde toda e já tô craque. Vem logo, pai. Tô te esperando. Tem gente esperando por você. Pilote com segurança. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Rádio Hora 92 FM. Casa Gourmet, seu restaurante preferido, está sempre aberto de domingo a domingo para sua família e para os seus amigos, em horário de almoço para um dia corrido. Aos finais de semana tem pintada urucum, o mais famoso da cidade, pra você dizer Estamos te esperando na Casa Gourmet, na Avenida Rodolfo José Pinho, 1165, Itanhangá Parque. Casa Gourmet, seu restaurante preferido. Casa Gourmet, o melhor pra você. Rádio Hora 92 FM. Atenção, motorista de aplicativo, chegou o Motora. A menor taxa é aqui. Venha ser nosso parceiro. Cadastro liberado e vagas limitadas. É isso mesmo. O motorista ganha muito mais por corrida. Seja um de nossos motoristas. Um jeito novo de se locomover pela cidade. Carros novos, motoristas confiáveis e mais barato. Baixe o app Motora e venha fazer parte da nossa equipe. Tendência de moda é na SB Confecções. Lá você encontra moda feminina, plus size, masculina e infantil. O atendimento é de qualidade e o melhor, preço justo. Isso mesmo, o preço é justo. SB Confecções, onde você pode renovar seu guarda-roupa todo mês. Siga nossas redes sociais e conheça a nossa coleção. @SBConf, Rua Padre Mussa, Tuma 129, bairro Itamaracá. WhatsApp 999564991. 999564991. SB Confecções, vestindo toda a família. Vestindo toda a família. Para quem ora e adora, a toda hora. Rádio Hora. Jornal da Hora. Com Arthur Mário. 7h42, manhã desta quarta-feira, 30 de outubro de 2019. Comemora-se hoje o dia do comerciário, o dia do balconista. Parabéns a estes profissionais. Campeonato Brasileiro tem rodada 29ª neste meio de semana. Hoje e amanhã. Palmeiras, o Verdão joga hoje ou é amanhã, como o Flamengo lá em Goiânia, Ricardo? Bom dia. Bom dia, Mário. Tudo bem? Olha, o jogo do Palmeiras hoje. Olha só o horário. Que legal horário, hein, Mário? 18h30 no horário de Mato Grosso do Sul. Um horário legal aí pro torcedor. Um horário diferente, né? Não muito tarde, né, Mário? Facilita para o torcedor retornar para casa, né? Interessante. Ligado, curtindo, né? E aquele que pode ir, né? O jogo é no Allianz Parque? No Allianz Parque, 18h30, Palmeiras e São Paulo. Também 18h30 tem Atlético Mineiro e Chapecoense. Avaí enfrenta o Fortaleza. E às 20h30, no horário MS, Ceará e Fluminense, o Vasco vai enfrentar a equipe do Grêmio e o CSA enfrenta o Corinthians. São os jogos desta quarta-feira. Amanhã, 18h15, horário MS, tem Santos e Bahia. Né? 19h, amanhã, mais uma partida importante, Goiás e Flamengo. Também no horário legal para o torcedor, 20h de Brasília, 19h no horário de Mato Grosso do Sul. Às 20h30, amanhã tem Internacional e Atlético Paranaense e o Botafogo enfrentando a equipe do Cruzeiro. São jogos aí da 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. Flamengo 67 pontos, lidera em segundo Palmeiras com 57, em terceiro Santos com 52, em quarto São Paulo com 49, em quinto Internacional com 45, em sexto Corinthians também com 45 pontos ganhos
essas equipes aí na zona de classificação para a Taça Libertadores da América do ano que vem. Lá no rebaixamento, Cruzeiro com 29, CSA com 26 pontos, Chapecoense com 18 e Avaí com 17 pontos ganhos. Ontem pela Série B, Cuiabá 3, Curitiba também 3. Paraná 1-0 no Londrina e o Vila Nova perdeu em casa para o Brasil de Pelotas por 2-0. O Bragantino lidera com 62 pontos, Sport Recife tem 56, Atlético Goianiense com 50 e o Curitiba com 49 pontos ganhos. Taça Libertadores da América, poderemos ter novidades para a grande final, viu, Mário? A final da competição pode não ser realizada em jogo único, com a onda de protestos que tomou conta de Santiago, no Chile, onde está previsto o jogo decisivo da competição. A Conmebol estaria estudando alternativas para a realização da grande decisão da competição a ser disputada entre River Plate e Flamengo. De acordo com a TNT Esportes, uma alternativa cogitada pela entidade sul-americana é o cancelamento do jogo único e o retorno ao formato anterior, com 2 partidas. De acordo com informações do site argentino, o TNT Esportes, a Conmebol vai convocar os 2 clubes para uma reunião em Assunção na próxima semana para bater o martelo em relação a esse assunto aí. Caso os clubes optem pela volta do modelo em 2 partidas, a partida de ida seria realizada no Monumental de Núñez, estádio do River Plate, e o jogo que definiria o grande campeão seria disputado no Maracanã. Ainda não há informações quanto às datas dos possíveis duelos. Portanto, Mário, poderemos ter mudanças na grande final da Libertadores de 2019, viu, Mário? Muito obrigado, Ricardinho. Ótima quarta-feira pro amigo, hein? Legal, um abraço e até mais. 7h47, 7h47, né? Futebol, né? Futebol mexe com todos, principalmente nessa fase fantástica. E numa fase interessante, nós temos um líder do Campeonato Brasileiro com a mão na taça, o Flamengo, também disputando uma taça Libertadores da América, hein? Nação flamenguista em festa. Aliás, o superintendente do PROCON, o doutor Marcelo Salomão, fez questão de falar do seu tricolor que joga hoje com o Palmeiras. A gente volta aqui com o professor Fábio Nascimento perguntando o time que ele torce. Gosta de futebol? Ué, quase foi atleta, né, professor Fábio? Sim. Meio campista, lateral. Qual que é o seu time? Palmeiras. Palmeirense. Ah, tá bom. Jornalista, no meu manual não fala time, né? Ia brincar com a Rafaela, mas a isenção sempre é importante. Vai que ela vai, né? Juventude da hora, né? Vai para uma editoria de esportes. É bom manter a isenção. Rafaela, bom dia. Abri esse bloco de entrevista aqui com o professor Fábio Nascimento. Que informações interessantes, né? Enem vestibular, fica à vontade, Rafaela. Bom dia, Arthur. Bom dia, professor. Bom dia. O senhor esteve falando a respeito da redação. E a redação é peso 1 no Enem, é bem importante para a NOPED final do exame. O senhor tem alguma sugestão de tema da redação? Olha, a sugestão que eu sempre coloco esse ano pode ser ou meio ambiente, algo relacionado ao meio ambiente, ou sustentabilidade. Esse é meu palpite. E geralmente acerta, senhor? Não, como eu sou das exatas, eu sou um franco atirador. Mas atirador. Como eu acompanho muito notícia, gosto de notícia, então foram temas bastante desastre de Mariana. Agora esses temas, agora do petróleo não é, porque a prova do Enem já estava até feita, né? Então, mas meio ambiente é forte, como sustentabilidade, que é uma coisa que o atual governo cobra muito, né? O país ser autossustentável, pode ser que tenha essa... Nós temos possibilidades, assim, em provas vestibular, o Enem, de questões regionais ou só as nacionais? Como que é? São nacionais e mundiais. E mundiais, né? Professor, um outro ponto também que eu imagino que seja a dúvida dos treineiros e estudantes que vão fazer esse ano, além da Universidade Federal, que dá para entrar pelo Enem, nós também temos o programa ProUni-Fies. O senhor pode explicar para a gente como é que funciona esses programas e com a nota do Enem é possível entrar também por meio... Sim. O Enem ele funciona o quê? Primeiro, você vai tentar a sua vaga pelo SISU, né? Nota de corte, tentar a nota de corte.
ver se vai ser classificado em uma das opções. Se não for, entra para a lista de segunda chamada. E se passar todas as chamadas e não for possível, aí o aluno ele pode tentar uma vaga pelo FIES. Universidades particulares, por todo o Brasil, tem esse programa. Vamos dizer assim, cerca de 80% das universidades hoje, nacional, oferecem a vaga pelos FIES, financiamento, né, estudantil. E o aluno ele tem que procurar, levar nota. Existe também uma nota mínima. A universidade, embora ela seja particular, ela exige uma nota boa, um bom desempenho do aluno dentro do Enem. Aí, a partir disso, ele vai ser colocado dentro de uma universidade para cursar o curso que ele sonha, né, que ele espera. Ouvintes podem interagir com o professor Fábio Nascimento, envie perguntas, né, grave o seu áudio aí, até 30 segundos, nosso WhatsApp 99911-9689, comentários aqui no nosso programa, o Moacir de Souza, olá, honrado amigo Arthur Mário, grande abraço, Moacir, quanto tempo? O Elker Araújo, olá, bom dia, meu nobre abençoe no dia de hoje. Professor Santana tá ligado, a Enduí. Arthur Mário, parabéns pelo programa, a Enduí ligada no Jornal da Hora, um grande abraço ao professor Fábio Nascimento, legal, professor Santana, um grande colaborador aqui do jornalismo da Rádio Hora. Em termos de... Vamos falar de estatística um pouco, professor Fábio. A questão do acesso à universidade. O Brasil ainda tem uma estatística muito triste, onde a maioria dos jovens brasileiros, o percentual não tem nesse momento, sonha, mas pelas questões sociais e familiares, o atrativo do mercado de trabalho impede a esse jovem, um percentual muito grande, de seguir, né, para a universidade. Qual que é o seu olhar e a crítica que o senhor tem sobre o assunto? O meu olhar eu vejo da seguinte forma. Hoje, devido à condição do país, muitos jovens, eles procuram primeiro o mercado de trabalho e deixa o estudo para segundo plano. É uma coisa do país, vamos dizer assim, terceiro mundo mesmo, uma visão de país de terceiro mundo. Enquanto que os países de primeiro mundo, eles preparam o aluno para o estudo. Estimula o jovem a concluir seu ensino médio, entrar nas universidades, embora no exterior é diferente a entrada, né? Não por meio de vestibular, mas o incentivo é feito para que o aluno ele tenha uma graduação, ele siga no mundo acadêmico. Enquanto no Brasil, a maioria dos jovens, eles muitas vezes, principalmente da classe média-baixa, ele vai para onde? Ele busca primeiro um primeiro emprego e acaba adiando o sonho de uma universidade. E acaba sendo um adiamento que muitas vezes nem chega a ter, né? Grande parte está fora. Esse estímulo através de escolas técnicas, parece-me que, de certa forma, criou uma oportunidade para esse jovem. Eu andava de Uber há poucos dias e um jovem motorista ele me dizia o seguinte, tranquei a matrícula na Uniderp, estou fazendo um período aqui de Uber para melhorar a receita o orçamento familiar, Arthur. No entanto, estou fazendo curso técnico, porque eu fico aí pelo menos 2, 3 anos numa profissão técnica e economizo, ganho dinheiro e depois eu reabro a matrícula e vou terminar a minha formação acadêmica. É um comportamento que me chamou a atenção esse, sabe? Sim. Interessante, as profissões aí que exigem formação técnica, o mercado está forte nesse sentido, né? É muito forte, tanto que ontem estava conversando numa roda de amigos, estava falando sobre isso, estava falando sobre as vagas que são oferecidas no serviço de emprego ali, que eu fugiu o nome agora. Aí, muitas vezes, todo dia tem ali, média de 150 a 200 vagas de emprego, mas não são preenchidas devido à falta do técnico especialista. Então, na minha época mesmo, lá sou criado em Ponta Porã, mandar um abraço para Ponta Porã, sou campograndense, mas criado em Ponta Porã. Eu fiz o curso técnico em contabilidade, o que me deu acesso a ser funcionário bancário na época. Né? Então, e aí financiou a universidade. Eu fiz uma universidade você fez pública, né? Pública, né? Mas, assim, o curso técnico, ele é muito importante. Muitas vezes deu um boom, há uns anos atrás teve um boom de alunos que estavam entrando na universidade. Mas muitas vezes esse boom, até que ponto ele é bom para o Brasil? Até que ponto? Porque muitas vezes você cria muitos
formandos com nível superior, aumenta o número de alunos formados, porém o mercado fica desabastecido da mão de obra qualificada. 7h55, nós temos ouvinte aí participando conosco. Alô, bom dia. Meu nome é Sabino. Eu só vejo assim, a agência reguladora não faz nada a favor da população porque ela tem alguma coisa a ver com as concessionárias, entendeu? Então por isso que eles fazem o aumento independente, porque vai chegar esses valores ao bolso de todos aqueles que estão comandando essas diretorias, esses caras que estão diante essas entidades que era para proteger a população, mas protege realmente essa corrupção que existe na nossa nação aí. É o que eu acho. Meu nome é Sabino. Óbvio, Sabino. Muito obrigado pela participação, né? São 7h55, mais 45 segundos. Outro comentário aqui. Empresário Cícero Ávila. Bom dia, Arthur Mário. Estou aqui na escuta. Tá indo lá pro clube, na saída para Três Lagoas. O Ecoparque. Ecoparque. Parabéns pelo empreendimento, Cícero Ávila. Equipe da Rádio Hora tem participado, né, desse espaço tão interessante, né? Ecoparque. Na BR-262 ali, Isso. Saída para Três Lagoas, né? Obrigado, Cícero, pela sintonia aqui do programa. Já estamos chegando ao finalzinho. O assunto queimada do Pantanal volta a preocupar as autoridades de Mato Grosso do Sul. Jornal da traz a participação e o bom dia do Coronel Catarinelli, é o coordenador estadual de Defesa Civil, e com uma larga experiência o Coronel Catarinelli. Já trabalhou em Corumbá, já esteve comandando uma série, a Guarda Municipal de Corumbá, formado em engenharia de incêndio na Academia de Bombeiros Militar do Distrito Federal e está à frente da Defesa Civil de Mato Grosso do Sul, e a imprensa trazendo uma série de imagens e as redes sociais voltando incêndios na região do nosso Pantanal. Ele conversa agora sobre essa situação de momento e as orientações à população aí onde há incêndios na região pantaneira. Bom dia, ouvintes da Rádio Hora. A respeito das queimadas na região do Pasto Lontra, as condições na região são bem complicadas. Existem ventos muito fortes que têm feito com que o incêndio ele se propague com grande velocidade. São vários focos de calor na região. Estamos com equipes do Corpo de Bombeiros, IBAMA Preve Fogo, Polícia Militar, grupamento aéreo, um avião do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso de combate a incêndio florestal está nos ajudando também naquele local. Então estamos realizando o atendimento. É importante orientar a população no sentido de quem estiver passando ali pela região e for pegar a BR-262, de não se colocar em situação de risco. Existe muita fumaça e a fumaça ela diminui a visibilidade do seu veículo, podendo causar acidentes. Os animais também têm fugido do fogo e podem atravessar a BR. Então é importante não se colocar em situação de risco e, em caso de emergência, estar acionando os órgãos responsáveis. O bombeiro pode ser acionado pelo telefone 193. Importante, 193, você que vai viajar, ou que está viajando aí pela região pantaneira, muita atenção, muito cuidado, hein? 7h58, voltando aqui ao assunto Enem e vestibular com o professor Fábio Nascimento. Professor Fábio, olha, queremos agradecer imensamente sua participação e só em termos de agenda, quando que nós teremos, final de semana que passou tivemos provas, né? Não, agora domingo, dia 3. É o próximo domingo. E dia 10 a prova de exatas e biológicas. Vamos convidá-la a retornar aqui com outros professores. Então, Juventude Hora, Fabi, olha só, Rafaela Moreira, professor Fábio e Rafaela Moreira. Vamos fazer outras rodadas, né, no Jornal da Hora, do Giro Notícia, né? Quando passar a prova, a gente comentar o tema da redação e as questões importantes. Sim, e também já deixo estendido o convite. Também no dia 9, dia 2 agora, o aulão no nosso curso é para linguagens e redação. E no dia 9 estarei fazendo uma rodada de resolução de exercícios, comentário, com participação de psicólogo. Também levo no curso um psicólogo, o Pedro, que estará falando como o aluno, também estará presente no sábado, como que o aluno controlar a ansiedade nessas últimas horas, no período de 24 horas que antecede o Enem. E também, caindo no hit caneta azul, azul caneta, lembre que para o Enem é caneta preta. Caneta preta. Então não pode esquecer, levar muita água, né? Água, o aluno
o candidato ao Enem levar água devido ao calor, né? Não ficar com aquela coisa de toda hora entrar e sair que causa desconcentração, e levar também um lanchinho, né? Que o período aí de 5 horas e meia sentado não é fácil. É verdade. Muitíssimo obrigado, professor Fábio Nascimento, pela sua colaboração com o nosso jornalismo. Eu que agradeço. Bom dia. Juventude na hora. Rafaela Moreira, até o giro, às 12 horas com o Gino Rondon. Abraço. Abraço, Arthur, e boa sorte aos participantes que vão fazer a prova do Enem. Vai dar tudo certo. Continuem ligados aqui na Rádio da Família, 92,3. Vivian Krajewski, a voz bonita do rádio brasileiro, comanda agora o Bom Dia 92. Você ouviu Jornal da Hora. Oferecimento. Gente que coopera, cresce.